Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo essa tribuna na tarde de hoje para discutir a irresponsabilidade fiscal que graça no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou o resultado das contas do Estado no exercício de 2016, no ano passado. E os números são estarrecedores e mostram como é grave a nossa crise e mais, qual é a responsabilidade que têm os atuais governantes sobre esse descalabro que afeta hoje de maneira profunda e grave todos os cariocas e fluminenses. Vamos aos números. Receita corrente líquida do ano passado, 46,2 bilhões de reais. Todos esses números publicados hoje no Diário Oficial do Estado. Dívida consolidada líquida, 106,7 bilhões de reais. Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal aplica um limite prudencial máximo de endividamento dos estados de 200% da sua receita corrente líquida. Se nós temos uma receita corrente líquida de 46 bilhões de reais e uma dívida de 106, isso significa que nós extrapolamos esse limite e estamos 232% acima da receita corrente líquida, ou seja, 32% acima do limite prudencial, o que enseja a impossibilidade e determina a impossibilidade pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal de contração de novos empréstimos. Então está claro, publicado pelo Estado do Rio de Janeiro, o estouro desse processo e, obviamente, o descalabro e o descontrole no endividamento do Estado. Deputado Dr. Giudianelli, em cima desses 106 bilhões de reais de dívida líquida consolidada, o Tribunal de Contas do Estado questiona o governo de não ter incluído nesse número cerca de 18 bilhões. Se esses 18 bilhões estiver certo o Tribunal de Contas do Estado, e nós estaremos apreciando a matéria, as posições do Tribunal de Contas, a nossa dívida pula de 106 para 124 bilhões e estouramos ainda mais o teto. Ou seja, esse Estado, da maneira com que está, pelas leis vigentes no país de responsabilidade fiscal, não tem mais condições nem autorização para a tomada de novos empréstimos. Vamos agora aos números previdenciários. Importante dizer que o déficit, as dívidas da Previdência, do Rio Previdência, dívida fiscal líquida do Rio Previdência, soma 38 bilhões de reais. Esse número é a parte dos 106 contabilizados na dívida consolidada líquida do Estado. Mostra que o nosso sistema previdenciário apresenta uma dívida de 38 bilhões de reais e um déficit no ano de 2016 de 11,2 bilhões que foi coberto pelo Tesouro Estadual. Ou seja, a previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro está liquidada, quebrada. O dinheiro que os servidores do Estado do Rio de Janeiro contribuíram durante toda a vida não foi bem cuidado e hoje nós temos um gravíssimo problema previdenciário a resolver. Evidentemente que nós estamos num contexto nacional de descalabro e desequilíbrio previdenciário que precisará ser resolvido, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Vamos agora aos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal com relação aos gastos mínimos obrigatórios do Estado. Gastos com saúde, obrigação pela Constituição Federal, gastar um mínimo de 12% da receita corrente líquida e o Estado gastou no ano passado 10,35%, ou seja, menos do mínimo estabelecido pela Constituição Federal, incorrendo a atual administração em crime. Gestão temerária
e crime também de responsabilidade. Essa gestão do atual Estado do Rio de Janeiro, que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, agora tem um atestado claro do descumprimento e do descalabro que passam as contas públicas e o descumprimento da própria Constituição Federal. Gastos com educação, nós passamos ali na margem, gasto mínimo de 25%, obrigatoriedade de gastos de 25% no mínimo, nós gastamos no ano passado, o Estado, 25,13%. Existem algumas dúvidas, porque o que está colocado nesse relatório são despesas liquidadas, não necessariamente pagas em dinheiro e no caixa do Tesouro. Nós estamos fazendo o cruzamento para ver a realidade final total de pagamentos. Liquidação é uma coisa, mas pagamento, dinheiro que sai do caixa e paga é outra. E nós temos informações que muitas secretarias, no final do ano passado, liquidaram uma série de despesas, mas elas não foram efetivamente pagas e a situação pode ser pior do que aquela gravíssima que se apresenta nesse momento. Agora vamos à questão dos gastos com pessoal, que mostra também um descumprimento do Estado da Lei de Responsabilidade Fiscal. No ano passado se gastou 28,5 bilhões de reais com gastos de pessoal, o que representam 61,3% da receita corrente líquida contra um máximo estabelecido de 49%, ou seja, estouramos mais de 10% esse limite prudencial. Isso significa também que essa atual gestão descumpriu a legislação no país, levando a situação do Estado a ser absolutamente grave. Senhores deputados e senhoras deputados, nós aqui temos que ter um compromisso com a responsabilidade fiscal. Esse governo já se mostrou irresponsável. Esse governo está conduzindo uma gestão temerária das contas públicas. E é esse mesmo governo que está conduzindo as questões dessa maneira temerária que propõe à Assembleia Legislativa um novo empréstimo de 3,5 bilhões de reais que vai agravar ainda mais o desequilíbrio na conta dos estados do ponto de vista da nossa capacidade de endividamento. O que eu quero dizer aqui é que nós, do PSDB, temos um total compromisso com a responsabilidade fiscal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um grande legado de nosso partido à época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dos pilares de estabilidade do Brasil moderno é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o nosso governo do Estado buscou quebrar ao solicitar uma liminar ao Supremo Tribunal Federal para que a lei fosse destruída ou rasgada e esse Estado pudesse contrair um novo empréstimo de 3,5 bilhões antes do Congresso Nacional se pronunciar sobre a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, senhoras e senhores deputados, nós ainda aqui não aprovamos as contas do governo do Estado de 2015. Elas não foram aprovadas e nós temos a responsabilidade, porque as contas de 2015, na nossa visão, foram engatilhadas, senhoras e senhores, e também sofreram gravíssimas pedaladas. Essas contas de 2015, na nossa visão, não têm condição de ser aprovadas. Por quê? O Estado recebeu do Tribunal de Justiça, dos depósitos recursais em 2015, cerca de 7 bilhões de reais. Obviamente que essa não é uma receita corrente, mas na contabilidade criativa do Estado, ela foi incluída dentro do cálculo da receita corrente líquida, inflando artificialmente a receita corrente líquida para que os percentuais obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Constituição Federal fossem burlados. E vamos lembrar que em 2015 não tinha decreto de calamidade financeira do Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal estava em pleno vigor, assim como os dispositivos da Constituição Federal. Então, nós temos aqui de maneira muito clara, na avaliação desses números de 2016, a necessidade de regredirmos até 2015, e nós temos a responsabilidade, senhores deputados, de rejeitar as contas do Estado de 2015 e abrir imediatamente processo aos gestores desses casos,
desse Estado por descumprimento dessas leis que quebraram e quebram todo dia o Estado do Rio de Janeiro. Não há solução fácil. Essa questão fiscal tem que ser abordada. Ninguém tem dúvida que medidas duras vão ser necessárias. Agora, exigir medidas duras sem punir os responsáveis que nos levaram a esse caos, ao descalabro e à quebra do Estado do Rio de Janeiro, nós não podemos concordar e temos essa responsabilidade. Temos que votar, senhores deputados, as contas do governo do ano de 2015. Temos que fazer isso. Temos que rejeitá-las. É nossa obrigação, porque elas estão engatilhadas e todos sabem. Ou alguém acha que em 2015 o Rio de Janeiro era uma maravilha e, de repente, em 2016, como está publicado, virou o caos. É óbvio que tem engatilhadas as contas e essa é uma responsabilidade que cai entre nós. Eu falo aqui em nome do Partido da Social Democracia Brasileira, que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e com a boa gestão do Estado. Nós temos a responsabilidade de trazer esse debate e votar contra a aprovação das contas do Estado em 2015 e, obviamente, na sequência, também as contas de 2016. Essa crise não teve geração espontânea. Essa crise foi gerada por uma administração. E esses administradores têm que pagar o preço da lei de colocarem o Rio de Janeiro de joelhos, pedinte em Brasília, por humilhar cariocas e fluminenses, por paralisar serviços públicos essenciais, por colocar esse Estado à bancarrota. Isso não vai ser responsabilizado? Isso vai ficar por isso mesmo? Enquanto mandam novas e novas e novas medidas para cá? Eu não concordo com isso. E tenho certeza que o debate aqui não poderá, os senhores deputados, representando o Rio de Janeiro, permitir que isso siga em diante. Sem punição de administradores que quebraram o Estado, nós não estaremos cumprindo o nosso papel de representantes da população do Rio de Janeiro. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos com os debates.